Beleza, vamos começar. Hoje vai ser a aula 15. O título dessa aula vai ser empacotamentos em duas dimensões. Então, o que a gente tem feito até agora, a gente estudou um pouco sobre a densidade, como várias maneiras de você definir densidade, calcular as relações. Depois a gente começou a fazer cotas assintóticas, tanto para o Sphere Packing como para os Spherical Codes. E agora depois que a gente terminou na aula passada, depois de várias contas e vários truques, a melhor cota superior, né, que existe até agora para o Sphere Packing e para os Spherical Codes, a gente vai iniciar agora, resolver o problema em dimensões particulares. Então, a primeira dimensão é a dimensão 2. E hoje eu vou tentar fazer a prova mostrando que o lattice hexagonal, o reticulado hexagonal, é a melhor configuração para o Sphere Packing. Então, vamos definir aqui o lattice hexagonal. Então, é chamado hexagonal lattice. Então, o reticulado hexagonal. Esse aqui a gente vai chamar de reticulado. Vamos escrever em inglês. Então, ele é o reticulado gerado por esses vetores linha. Tá? E qual é a cara desse reticulado hexagonal? E agora eu vou precisar de desenhar isso aqui bem bonitinho. Vamos ver se eu consigo. Eu preciso de duas caras aqui. Já começou mal. Dois aqui. Aqui. Outro aqui. Então, esse é o mais bonito que eu acho que eu consigo fazer. Mas eu vou precisar desenhar mais outras coisas aqui. Isso aqui é mais ou menos da mesma altura. Aqui. Outro aqui. Outro. 1, 2, 3, 4, 5. Tem só um aqui, vai ficar muito grande esse. Tá. Mais ou menos isso. Vou desenhar mais um aqui. Então, onde vai ser meu centro? Meu centro vai ser nesse... vou botar só mais um, então. Esse cara aqui. Esse aqui é minha origem. Então, esse é mais ou menos o reticulado hexagonal que eu estou tentando desenhar aqui. Seriam que ser todas bolas idênticas de raio 1, mas com certeza não são. Então, e quem são esses vetores bases aqui? Para você localizar eles. Então, o primeiro vai estar aqui. Porque são bolas de raio 1, né? Então, aqui vai ser o
Aqui vai ser o ponto. Desenhar em roxo. 2, 0. E o outro ponto vai ser esse cara aqui. Então esse aqui vai ser o 1 raiz de 3. Tá? Então esses são os vetores da base que geram o reticulado hexagonal. Vamos dar outros nomes aqui. Eu quero fazer uns pontos especiais que são chamados de pontos profundos, vamos dizer assim. Na literatura você vai encontrar com esse nome. Você vai ter deep holes, que vão ser os pontos que têm a maior distância para os pontos desse lattice. Então, por exemplo, vou ter que usar cores aqui. Vamos usar essas duas aqui, talvez. Esse é o centro, então esse aqui vai ter que ser o ponto C. Esses vão ser os pontos que a gente vai chamar pontos C. Aqui. 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 Depois ficou. É o ponto no meio. O ponto que está bem aqui, que é o ponto mais distante dos pontos do reticulado. Os pontos do reticulado vão ser em branco, vão ser os centros da esfera, dos círculos. E esses pontos aqui, eu vou chamar de pontos C. Esse desenho aqui está direito. Esse aqui está muito feio, né? O outro C deveria ser aqui. Aí vamos fazendo triângulos. E os pontos B, os pontos A vão ser os centros. Esses vão ser os pontos C. E aí vai ter os pontos B, que vão ser os demais. São os pontos exatamente aqui no meio, entre exatamente aqui no o ponto mais profundo. Então significaria o ponto mais distante dos pontos A. Seria o conjunto dos pontos B e 6. Qual é a diferença do ponto B e ponto C? Eles são obviamente diferentes. Eles não estão na mesma posição. Eu vou dizer exatamente o que eles são daqui a pouco. Eu quero escrever eles dessa forma. Então, quem são os pontos B? Vou escrever em branco. Eles são exatamente o gama 2 é exatamente a translação dos pontos A para cima. Esses são os pontos B. E os pontos C é exatamente a translação dos pontos A, que são os pontos do reticulado, para baixo. Então é gama 2 menos. Mas uma outra maneira que vai ser importante depois é escrever eles como translação dos pontos A. O C você pode descer, né? Mas você também pode transladar nessa direção, que é um ângulo de 30 graus. Tá? Então, os pontos A são meramente os pontos
base 6. A gente tem esses três conjuntos de pontos. O A e o B e o C. Tá? Então, os deep holes são esses caras aqui. São os pontos profundos, vamos dizer. E o ponto A é simplesmente o ponto do reticulado. Então, os pontos profundos... Então, quem são esses pontos profundos? Se você desenhar a célula de Voronoi aqui de um desses caras, vai ser exatamente, por exemplo, assim. Então vamos passar para cá. Suponha que você tem um círculo. Aqui tem um ponto A. E se você desenhar a célula de um Voronoi, vai ser uma coisa assim. Então isso aqui vai ser a célula de Voronoi desse centro. Então, quem é a célula de Voronoi? Se você, vamos relembrar, né? Então, isso aqui é... Então, é a célula de Voronoi de um ponto A. Por quem é a célula de Voronoi? Vamos lembrar. Você tem um conjunto X no Rn, né? A célula de Voronoi, e você pega um ponto X nesse conjunto X. A célula de Voronoi associada são os pontos Y, que estão mais próximos desse ponto X do que todos os outros pontos do conjunto X. Então, ele está mais tirando o ponto X do conjunto, o Y está mais próximo do X do que todos os outros pontos do conjunto. Então, lembrando, né? Se você tem, suponha que você tem 4 pontos aqui, um ponto no meio, vou dizer um ponto mais aqui assim. Como você calcula a célula de Voronoi? Você traça um hiperplano ortogonal. Você considera o ponto X aqui, traça um hiperplano ortogonal a qualquer outro ponto que você considere. Esse aqui, teria que ser assim. Você traça um hiperplano ortogonal. Nesse aqui também, traça um hiperplano ortogonal. Traça um hiperplano ortogonal. Então a célula de Voronoi desse ponto aqui vai ser isso, se esses aqui são outros pontos do conjunto. Daí, se você considerar o conjunto X, né, que é o conjunto, o lattice hexagonal, o gama 2, a célula de Voronoi vai ser exatamente essa. Então, vai ser exatamente essa aqui. Então, os pontos base 6, em particular, né, vão ser os vértices das células de Voronoi. Que seriam os pontos que são mais distantes dos conjuntos dos pontos do X. E a partir disso vocês já veem que a gente conclui
aqui o Kissing Number, estrelada, que é quer dizer com relação a lattices, a reticulados, de dimensão 2, é maior ou igual que 6. Né? Obviamente, bom, tem 6 bolas ali, que a gente consegue colocar em torno da bola central. E se vocês lembrarem, né, em qualquer dimensão, para duas bolas, duas esferas tocarem a esfera central e não se intersectarem, o ângulo interior tem que ser maior ou igual que 60. Então, em dimensão 2, como, bom, uma volta completa tem 360, 6 vezes 60, então cabe no máximo 6, a gente acabou de botar 6, então a gente conclui é igual a 6. De fato, a gente conclui que, pelo que eu acabei de mostrar, né, que tem que ser menor ou igual que 6, esse sem a restrição de ser um lattice. Em particular, 6 é o número tanto para lattices quanto para em geral. Isso é uma coisa fácil de perceber, só você criando, você sabe que é no máximo 6 e você consegue colocar 6. Ótimo. Você também percebe outra coisa a partir disso. Se você usar esse lattice, vamos deixar esses dois caras aqui por enquanto. Se você usar, também concluímos que, então, quem é a densidade, se você usar o lattice hexagonal, para o sphere packing. Então, quem é a densidade daquele packing ali, que a gente acabou de fazer? A gente sabe que isso é sempre o volume da bola divididos pelo determinante do lattice. E o determinante vocês conseguem calcular de cara, vai ser 2 raiz de 3, que é a raiz de 12, e o volume de uma bola unitária, de um disco, a área do disco, né? Então, é π. Então, isso aqui é π sobre raiz de 12. Então, em particular, a gente conclui que D é maior ou igual que π sobre raiz de 2, raiz de 12. Tá? E a pergunta é se é igual a isso, né? Se esse é o melhor. Então, essa aula eu quero que seja bem tranquila, eu vou tentar fazer bem devagar essa prova, provavelmente tomar o tempo inteiro, até porque eu estou um pouco gripado, eu não consigo pensar muito rápido quando estou gripado. Então, vamos tentar fazer isso bem devagar. E aí, se der tempo, eu vou comentar sobre como, a partir desse reticulado, a gente gera um sphere packing em dimensão 3. Quem já quiser ir pensando, a ideia é você fazer ele é o que é chamado de laminated lattices. Então, são reticulados que são construídos a partir de laminações. Então, você tem vários slices, em cada slice, cada hiperplano, um paralelo ao outro, você coloca um lattice, e aí você vai criando o seu sphere pack. Então, por exemplo, a partir desse, você poderia considerar, essa vai ser essa primeira configuração num plano, e o segundo você escolhe um lugar para colocar. Ou você coloca bolas na posição C, porque se você coloca na posição, imagina que isso aqui está num plano e eu vou botar uma bola aqui em cima. Se eu coloco na posição C, eu não consigo mais colocar na posição B, porque ela vai bloquear. Então, eu coloco na posição C, na segunda lâmina, aí na terceira lâmina eu só vou ter outras opções, vou ter só A ou opção B. Aí eu tenho que escolher. E dessa forma você pode construir. Se der tempo, eu vou falar mais sobre isso depois. Mas vamos tentar fazer a prova do seguinte teorema.
Isso aqui foi provado, eu acho que aproximadamente em 1910. Mas a prova... a prova do tool estava meio errada, precisava ser completada, e completaram só em 1940, mas até hoje é atribuída a ele, porque é basicamente a ideia dele, mas tinha uma parte que tinha que ser consertada. Tá ótimo. Então vamos tentar provar esse teorema. A prova é um pouquinho engenhosa e tem um lema principal. Mas antes de começar, a gente precisa relembrar uma coisa. Então, eu vou tomar. Então, seja epsilon maior que zero, eu vou escolher, então, tome x em R2 periódico e saturado. Eu vou precisar isso durante a prova. Tal que a densidade do x é maior que a densidade B2 mais epsilon. Menos epsilon. Mais epsilon seria epsilon. Por que eu estou fazendo isso? Porque não vou escolher qualquer packing que é próximo do ótimo, eu vou escolher um que é periódico, que a gente sabe que a gente pode escolher. E se você simplesmente ir adicionando mais translações do lattice no seu packing periódico que você escolheu, você pode escolher ele saturado, no sentido que, bom, não tem nenhum espaço para adicionar uma bola adicional. Tipo, não tem nenhum lugar no espaço onde poderia colocar mais uma bola. Senão já colocaria. E você consegue fazer isso simplesmente para adicionando alguma translação do lattice que você começou. Você adiciona de forma que não tenha mais espaço para colocar bolas adicionais, tá? Então vamos tomar esse. Aí quem é a densidade? A densidade... Se lembra que a última coisa que eu fiz em densidade foi relacionar a densidade com as células de Voronoi. Então, a densidade era, a gente mostrou que era o limite, quando t vai para infinito, limite sup, do volume da bola, cardinalidade do x interseção com t e n. Então, t é o cubo unitário e de largura de lado t. Dividido, e aqui teria que ser o volume de T e N. Mas a gente foi e substituiu esse por somatório dos volumes da célula de Voronoi. Porque a gente viu que o volume do T e N era comparável com você simplesmente computar o volume das células de Voronoi dentro desse cubo. Como x é um packing saturado, né? Lembrando aqui, né? Se você tem sempre isso, né? Então o espaço inteiro é a união das células de Voronoi. E a união é disjunta no sentido que os interiores não se intersectam. Então, elas decompõem o espaço em poliedros convexos. Porque é convexo, se você tentar usar a definição não vai sair direto, mas é convexo porque ele é uma interseção de semiplanos, né? Então, interseção de conjunto convexo-convexo. E, de fato, como o X está bem saturado, né? Significa que isso aqui vai fazer uma partição do espaço. E se eu, por exemplo, se eu substituísse aqui x dentro de x, em vez de fazer isso, eu poderia considerar o x
nesse conjunto está com a célula de Voronoi, está contida em T e N. Isso vai ser proporcional ao volume de T e N, né? Porque basicamente o que eu estou fazendo é ligando I, aí lá vai ter várias células de Voronoi. E eu estou somando essas áreas. Né? Volume da célula. Ele vai ser proporcional ao próprio conjunto que você começou, né? A menos que o X seja um conjunto muito ruim, mas eu estou assumindo que ele não é. Então a gente viu que isso vale. Então, esse segundo tem que ficar aí. Então, e a gente também pode assumir o seguinte, que o diâmetro, você lembra que a gente também fez isso, que o diâmetro de cada Vx é limitado por uma certa constante. Né? Porque eles não vão aumentando com o tamanho. Significaria que o x é muito ruim. Isso é impossível. Se o cara for periódico, isso é sempre verdade. Então, sempre quando você pega um periódico, é o melhor caso que você pode ter. Então, a gente também pode assumir isso. Ótimo. Então, daí a gente conclui o seguinte, para T grande, delta B2 vai ser menor ou igual, talvez, sei lá, 2 epsilon, mais volume de B2, divididos por essa quantidade aqui que eu vou chamar de lambda x de T, ou de lambda x de T. É exatamente o que apareceria. Então, soma divididos pela então aqui tem meus pontos x aqui, imagina esse desenhozinho aqui, são os pontos x. Essas são as células, eu estou contando quantos pontos tem, e ali eu estou pegando o volume e dividindo pelo quantos pontos tem. Aqui? Ah, vezes. É que às vezes em outros papers e livros você vai encontrar como D. Porque essas células também têm o nome de Dirichlet-Voronoi cells. Aí, às vezes colocam D, às vezes colocam V, depende do gosto do freguês. Ótimo, então a gente tem isso. Mas, bom, quem é esse cara aqui? Vamos reescrever. 2 epsilon mais π divididos por lambda xt. Então você já tem uma dica, né? Será que eu consigo mostrar que isso aqui é maior ou igual que raiz de 12 em algum sentido? Daí eu obteria uma cota superior por π sobre raiz de 12 e terminaria o resultado. Então a ideia é você mostrar que isso aqui é maior ou igual que mais alguma coisa que vai para zero. Quando t vai para infinito. Essa é a ideia. E a gente começa com o lema, que é o lema principal. Se P é um polígono convexo com P arestas, e que contém o disco, né, unitário, então o volume do P é maior ou igual
Então, é limitado por uma função no número de arestas. Igualdade vale C só C, P é regular, quer dizer, é um n-gon. Todos os lados têm o mesmo tamanho e circumscribed significa circunscrito, é isso? Circunscrito, tá certo isso? Ou seja, tem que ser alguma coisa assim. Vou botar entre aspas aqui porque pode estar errado. Tem que ser uma coisa assim certinha, tá? Todos os lados do mesmo tamanho, bonitinho, sei lá, pentágono, octágono, um n-ágono em volta do círculo. Tá, vamos provar isso aí. A prova. A prova é bem simples, na verdade. Então, imagina que você tem lá a sua esferazinha e você tem um polígono aqui qualquer. Tá? Ele pode ser assim, mas também pode ser assim, né? Não tem nenhuma restrição. Mas como ele é convexo, se ele for assim, então ele vai conter, se ele for assim, se cada um das suas arestas não tocarem a esfera central, existe um contido dentro dele com o mesmo número de arestas, tal que cada aresta toca a esfera central. Então eu posso assumir que cada aresta de P toca o círculo unitário. Tá? Então, suponha que você tem aqui então, suponha que esses dois sejam pontos de toque. E você pega esses... esses seriam os pontos de toque, né? E aí você considera... Suponha que o ângulo interno aqui seja θ1. Você tem θ1, θ2, θ3, até θp, porque você tem P arestas. Então, quem é a área desse cara aqui? Isso vai ser tangente θ1 sobre 2. Por quê? Vamos fazer a conta aqui maior. Você tem aqui uma, tem aqui outra. Então, esse ângulo total aqui é θ. Então, aqui é θ1 sobre 2 e aqui é θ1 sobre 2. Você quer calcular a área dessa coisa aqui. Certo? Então, ela vai ser a área disso mais isso. Mas essa parte aqui é 90 graus. E esse lado aqui é 1. Tá? Então, essa altura aqui é tangente de θ1 sobre 2. Então, vai ser 1 vezes tangente de θ1 sobre 2, dividido por 2 seria a área desse triângulo, mais 2 vezes, então é isso. Tá. Então, o volume do P, a área do P vai ser soma, né? E aí, como que é a cara da função tangente para ângulos positivos? É uma função assim, né? Então, ela é convexa.
Então isso aqui é maior ou igual que P tangente da soma. Aí a soma dos ângulos é 2π, então vai ficar P. A igualdade vale, bom, se somente C, vai ser a igualdade para uma função, isso aqui é uma retinha, né? Então todos os, mas como essa função é estritamente convexa, né? Então todos os ângulos têm que ser iguais. E aí vai ter que ser regular e vai ter que ser circunscrito, porque se ele fosse maior não valeria, né? Tem que ser estritamente menor. Então esse aqui é o lema básico que vai nos dar uma ideia de como limitar aqui, ó. Aqui aparece exatamente a área de um polígono, e esse polígono, se lembra aqui, ó, célula de Voronoi, vai conter um círculozinho. Então é exatamente o tipo de lema que a gente quer. Então, aí vamos ver como que a partir dele. Na caso que não pode somente alguma aresta toca a círculo. Não é tudo aresta toca tudo aresta toca o círculo. Porque você pode assumir isso. Porque se ele não tocar, suponha que não toca. Daí eu pego essa aresta e caminho com ela em direção à origem com uma reta paralela, até ela tocar. E faço isso com cada aresta. Você vai criar um polígono com que cada aresta toca o círculo central e está contido no polígono que você considerou. Portanto, um volume menor. Se eu limitar esse volume aqui por baixo, a área desse cara por baixo limita a área desse aqui por baixo. O caso que somente alguns arestas toca ao círculo, não é tudo. Sim, mas aí eu forço isso a acontecer por caminhando, por exemplo. Vamos considerar um caso que seja assim. Daí o que eu faço, eu mudo para cá e eu criei uma coisa com área menor. Se eu limitar isso aqui pela mesma quantidade, eu limito o maior. Tá. Então tá ótimo. Então agora a gente precisa fazer uma cota inferior. Então vamos definir essa função aqui. Essa função para x maior que 2 é uma coisa assim. Né? Esse é o gráfico da função f. Tá? Aí pelo lema a gente obtém o seguinte. Então quem é esse cara aqui vai ser o volume das células da célula de Voronoi. Então isso aqui vai ser maior ou igual que π. Aí já apareceu o π de propósito, por isso que a gente definiu a função dividindo por π. E o número de arestas seriam divididos por isso, né? É isso que eu estou fazendo. Eu apliquei o lema, né? Esse aqui é o volume, né? Aí, mas o volume pelo lema é maior ou igual que P vezes a tangente. Aí se eu definir aquela função daquela forma, é aplicar o lema e é isso que a gente obtém. Para essa funçãozinha aqui. Tá? Só que F é convexa de novo. Então isso aqui é maior ou igual que P. Vou escrever aqui mais embaixo. Que π F no número de arestas
Não vou fazer isso agora, não. Senão não vai dar certo. Deixa eu fazer isso depois. Vou fazer logo agora. Vai ficar. Em vez de x, dividido isso aqui é porque f é convexa. Tá? Se eu apliquei que f é convexa, isso vale. Ótimo. F também é decrescente. Então isso aqui vai ser maior ou igual que π f, sei lá, de Q se Q limita por cima aquela soma. Isso aqui implicaria isso. Se isso vale. Então, se eu achar uma cota superior para esse, eu acho uma cota inferior para aquilo. E aí você nota o seguinte. F de 6 é 1 sobre a raiz de 12. Tá? Então, o que eu quero mostrar é o seguinte. Se você considera a média do número de arestas pelo número de pontos, em média você tem 6. Então seria próximo de ser ótimo, e em média você tem exatamente a configuração do lattice hexagonal. Então se eu mostrar que esse número aqui é limitado por 6, em média, porque essa é a média do número de arestas no seu x, você conclui que então, se isso aqui for 6 mais O de T, Ozinho 1 de T, Ozinho de T, então isso aqui vai ser maior ou igual que π F de 6 mais Ozinho 1 de T. E aí, quando o T for para infinito, vai virar F de 6, que é 1 sobre a raiz de 12. E aí, é 1 sobre a raiz de 12 ou raiz? Isso. E aí, se for 1 sobre a raiz de 12, é 1 sobre a raiz de 12? Deixa eu ver. Daí você conclui que lambda t é maior ou igual que... Espera aí. Por que esse π está aqui? Isso. Aí você vai concluir que lambda t não, é raiz de 12. Deixa eu ver qual é o f de 6, peraí. Desculpa, é raiz de 12 sobre π, tá? Então aqui vai aparecer raiz de 12, tá? Raiz de 12. Então lambda é maior ou igual que raiz de 12. E aí aparece aqui raiz de 12. Isso que é o f. Essa é só uma continha você fazer, botar o 6 aqui e fazer. Ótimo, então esse é o objetivo. Limitar por cima isso. Essa média. Então, vamos tentar limitar essa média por cima. Então vamos considerar o seguinte. Vamos considerar G. Vai depender do tema, mas eu não vou escrever a dependência. E
Eu vou dizer que é D estrela. Onde D estrela são os Y, todos em R2, não põe nenhuma restrição sobre os pontos, mas mas aí você considera pontos. Essa aqui vai ser. Desculpa. Essa aqui vai ser a célula de Voronoi, mas é uma célula especial, quando você considera só a restrição. Tá. Então, essa seria a célula de Voronoi, mas eu considerei a restrição só os pontos dentro do cubo T. Então, qual seria a figurazinha aqui? Vamos desenhar aqui o cubo. Então, se você começasse com o conjunto X, você teria células de Voronoi que iam até o infinito, mas você está truncando elas. Então, você vai considerar só pontos aqui dentro. Então, o conjunto vai aparecer uma coisa assim. Essa aqui vai estar com a aparência totalmente errada, mas imagina que sejam assim. Então, esse aqui, esse em branco, seria o G. Tá. Por que isso aqui vai para o infinito? Porque eu desconsiderei os pontos fora. Então, possivelmente, a célula de Voronoi, num cara que está próximo da fronteira do T e N, se estende, né? Porque eu não estou colocando mais pontos fora. Tá? Mas aí a observação é que, se eu fizer um zoom um pouquinho mais, essas células de Voronoi com conjunto truncado tem que coincidir com as células de Voronoi com conjunto não truncado. Porque imagina que isso aqui é um cubo enorme. Aí você tem várias células de Voronoi aqui dentro, tá? Do X, não do X truncado. E em algum momento você fala, desconsidera os pontos fora e recomputa as células de Voronoi. Esses caras que estão bem aqui no meio não vão mudar. Porque os caras que estão do lado de fora já não iam fazer efeito aqui na hora da computação, os x's que estavam aqui do lado de fora. Então, se você fizer um zoom um pouco maior, nesse G aqui, ele vai aparecer, vamos chamar esse aqui G de G estrela, e vamos chamar o G, que é simplesmente a união de V de X, o X aqui. Então, quando eu falo do G, você vai pensar, mas o G seria o RN. Não, estou pensando nele como na estrutura dos poliedros, tá? O G, quando eu estou definindo ele assim, eu estou considerando ele como os conjuntos. Então, seria melhor dizer o conjunto das células, talvez. Tá? Considerando eles como conjuntos. Então, a ideia é que o G teria que parecer com o G estrela dentro de T e N. Essa é a ideia. E quando eu digo dentro, eu digo bem dentro. Você faz um zoom, ele deveria aparecer igual. E por que eu quero fazer isso? Porque eu quero usar um argumento... Cadê meus folhas? Ali. Eu quero usar um argumento de contagem aqui. Então vamos fazer esse argumento aqui. E ele só vai funcionar no G estrela. Mas aí depois eu vou querer passar do G estrela para o G. E essa é a ideia. Tá, então qual vai ser meu argumento de contagem? A gente vai usar a fórmula característica de Euler.
O que a fórmula característica de Euler diz é o seguinte: o número de vértices de G estrela menos o número, não tem anotação assim, o número de arestas mais o número de faces é igual a 2. Tá? Essa é a fórmula característica de Euler. Então, sempre quando você tem um grafo planar no espaço inteiro, ou você imagina na bola, se você quiser, na esfera, essa propriedade sempre vale. Então, a gente vai querer, bom, o que está aparecendo lá daquele lado? Isso te dá uma relação legal, porque aqui está aparecendo o número de arestas em cada... Você está contando o número de arestas aqui, né? E esse aqui está dividido pelo número de pontos, que vai ser o número de faces. E aquela relação te dá uma maneira de limitar isso. Então, vamos fazer a seguinte conta. Vamos fazer a soma do número de arestas tocando V, onde eu estou somando sobre os... V é um vértice de G estrela. Tá. Então aqui está meu G estrela, aqui seria o G estrela. Aí para cada vértice, eu somo o número de arestas que tocam ele. Então, nesse cara aqui seria 1, 2, 3. Sempre é pelo menos 3, né? Porque você tem isso aqui divide o espaço inteiro de polígonos. Então, cada vértice tem pelo menos 3 arestas. Então, isso aqui implica que você tem 3 vezes o número de vértices em G estrela. Porque cada vértice tem pelo menos 3 arestas. Ótimo. E aí por cima, bom, se para cada vértice você está contando o número de arestas, então você está contando cada aresta 2 vezes. Porque aqui você conta essa uma e aqui você conta essa 2 vezes. E só. Então isso aqui é igual 2 vezes o número de arestas. E aí, usando a fórmula de Euler, essa relação aqui, você conclui que 3 vezes o número de faces vai ser igual, pela fórmula de Euler, 6 mais 3 vezes arestas menos 3 vezes o número de vértices mas aí você acabou de ter uma relação, né? Porque isso aqui é 3 vezes o número de vértices é menor ou igual que 2 vezes o número de arestas. Então, 3 vezes o número de vértices você substitui pelo número de arestas e você obtém um lower bound. Joga esse 6 fora. Três vezes o número de faces é maior ou igual que o número de arestas. E quem é o número de faces? O número de faces é exatamente a quantidade aqui no denominador, né? Não, numerador. E o número de faces é a quantidade no denominador. Então, vamos deixar isso aqui, vamos usar o segundo quadro aqui. Vou ter que apagar isso. Deixar esse desenho ali. Até que você conclui o seguinte, você conclui que
Eu estou fazendo exatamente aquela conta, o número de arestas. Só que eu vou usar o V estrela agora. Isso aqui é exatamente o número de faces em G estrela. Esse aqui é o número de arestas em V estrela. Foi exatamente o que a gente limitou. Então, o número de faces é maior ou igual que... É isso, tá certo? Ah, o número de arestas, o que a gente limitou? Faces por arestas. Tá, 3 vezes face maior que o número de arestas. O número de arestas em D estrela é 2 vezes o número de arestas. Peraí. Que é o número de arestas em G estrela, em V estrela. É 2 vezes... Peraí, o que eu estou somando ali? É F... Isso aqui era F da soma dos volumes... Isso aqui é o número de faces. Esse aqui era qual? Estou me confundindo aqui. Vou pegar outra folha. Switch 19. Tendo um probleminha só. Aham. 3 vezes o número de vértices. Número de arestas em D. Pi 3 vezes é maior. 3 vezes o número de faces. O número de arestas é 2 vezes o número de arestas em G. Ah, tá, entendi. Isso aqui eu tô somando, tá, isso é agora é que eu vi. Eu tô somando para cada ponto X, então para cada face, eu tô somando o número de arestas. Então para cada ponto X, para cada face, eu tô somando o número de arestas. Então isso aqui vai ser 2 vezes o número total de arestas em G estrela, divididos pelo número de faces em G estrela. Só que o número de faces é maior ou igual que 1/3 do número de arestas. Então isso aqui é menor ou igual. É maior ou igual que isso. Então isso aqui é menor ou igual que 6. Tá. Porque aqui para cada X, para cada ponto, então cada X tem uma face, eu estou contando o número de arestas, então para 2 faces eu sempre conto 2 vezes o número de arestas. Então por isso que o total é 2 vezes o número de arestas de G. E a parte de baixo eu só estou contando os pontos X, para cada um é uma face só. Então é um número de faces. Então isso aqui é menor ou igual que 6 por essa desigualdade aqui. Daí isso daria quase o que eu quero, né? Porque isso daria que isso seria menor ou igual que 6 e, portanto, maior ou igual que π f de 6, que é a raiz de 2 sobre 12, a raiz de 12 sobre π eu concluiria. Mas não é o V ali, é o V estrela. Daí eu tenho que passar do V para o V estrela. E aí é aquela ideia.
Então, vou deixar aqui... vamos tentar fazer isso, então. Quanto tempo? Ainda tem bastante tempo. Então, eu quero mostrar o seguinte. Eu quero mostrar que como que eu coloco claim em português? Hã? Afirmação. O pessoal assistindo o vídeo deve estar rindo da minha cara agora. Afirmação. Se x pertence a x interseção t menos 2s, eu vou dizer quem é s. Então, um pouquinho menor, s vai ser um número fixo, sei lá, 20. Então, um pouquinho menor, então, você faz um zoom aqui. Então, v estrela de x é igual a v de x. Tá. Vamos deixar essa afirmação para o fim e vamos tentar concluir, tá? S vai ser um número fixo. S eu vou escolher aqui como sendo C. C é o diâmetro. C mais 5, onde o diâmetro de V de x é menor ou igual que C para todo x em x. Eu tenho que aumentar um pouquinho só do diâmetro, mas serve, tá? Vamos deixar essa afirmação aqui para o fim. E vamos concluir a prova. Vamos concluir a prova. Então, a gente já usou a característica de Euler, que já foi. Assim, não é tão direto. Você brincando um pouco com isso, você poderia virar um exercício, mas não é tão direto assim você concluir isso. Então, a gente sabe que lambda de x t menos 2s é maior ou igual que π. Aquela conta que está lá no primeiro quadro. F, só que em vez de t, eu colocando t menos 2s. De arestas então aqui seria a cardinalidade de x interseção t menos 2s e n. Tá, a gente concluiu isso. Então, a gente tem que limitar isso aqui por cima. Então, essa quantidade dividido. Isso aqui vai ser... Você lembra que eu defini o G e o G estrela, né? Isso, você lembra que eu defini o G estrela para o T. Então, o G e o G estrela vão depender do T, né? Só que eu não usei como parâmetro. Mas eles dependem do T, né? Então, isso aqui é quem? Esse aqui é exatamente menor ou igual. Então, como eu estou contando o número de arestas em V de x, mas, bom, para cada ponto aqui dentro desse cara, vale essa igualdade. Tá? Então, uma cota superior seria simplesmente eu abandono e pego um conjunto maior.
que é aquela conta ali que a gente está fazendo. A gente quer trocar por essa cota aqui. E aí, para cada ponto aqui, eu estou contando o número de pontos aqui dentro. Aqui é o número de faces. Esse seria o número de faces no G. Mas eu posso trocar pelo G estrela e multiplicar e dividir. Então, não seria aqui no G de T menos 2S, vamos dizer. Então, o nosso G eu defini como sendo no espaço todo. Então, tem que ser o número de faces em G que está contido dentro de T. Vamos deixar assim por enquanto, senão vai ficar complicado. Vamos deixar dessa mesma jeito aqui. Aí eu troco e multiplico por... Então isso aqui vai ser menor ou igual que 6, usando aquela cota ali, vezes o quê? Número de x em t e n, divididos pelo número de x, t menos 2s e n. Né? E essa aqui foi para esse aqui, né? O que eu fiz ali? Eu primeiro substituí o de cima por esse, usando aquela afirmação, porque em cada ponto aqui o V é igual a V estrela, então eu poderia simplesmente trocar por V estrela se eu quisesse. E aí eu aumento o conjunto, obviamente é maior. Esse número de pontos aqui, simplesmente repeti aqui. Aí eu multipliquei e dividi por a cardinalidade de x interseção Tn. Usei aquela limitação, 6, e aí sobra um termo. Mas esse termo aqui é assintótico a 1. Porque se você considera x periódico, por exemplo, o número de pontos dentro de t e n e o número de pontos dentro de t menos 2s e n é assintoticamente o mesmo, porque S é um número fixo. Então eu mostrei que isso aqui é menor ou igual que 6 mais Ozinho de t, onde Ozinho de t vai para 0. Em particular, a gente pode voltar ali. Então, o que eu mostrei, de fato, eu refiz essa conta aqui para t menos 2s em vez de t. Mas que era a mesma coisa, né? Então, a gente conclui que... Vou escrever aqui. A gente prova a afirmação. A gente conclui que lambda de x t menos 2s é menor ou igual que 6 menos pequeno ó de 1. Tá? E isso aqui implica é menor ou igual que 2ε mais π sobre raiz de 12 mais Ozinho de 1. Porque você lembra que aparecia o volume da bola dividido pelo lambda de xt. Só troquei t por t menos 2s. Aí apareceu π sobre raiz de 2, porque aqui vai aparecer exatamente f de 6. Né? 1 sobre f de 6, que é π sobre raiz de 12. Bem aqui. Vezes π, né? Já tinha um outro π, então ficou π sobre raiz de 2, mais O de 1. E aí acabou. O de t. Desculpa, Ozinho de t. Aí quando t vai para infinito, epsilon é qualquer, você acaba. A gente só precisa terminar a afirmação. Então, qual foi a ideia antes de a gente terminar a afirmação? A ideia é você estimar. A gente sabia que delta de B2 ia ser menor ou igual que 1 epsilon, 2 epsilon, mais π sobre lambda. E eu quero mostrar que esse lambda é maior ou igual que raiz de 12. Aí eu mostrei que o lambda é maior ou igual que π vezes alguma coisa. E essa coisa é um f de uma média. Essa é a média do número de arestas em cada célula de Voronoi dividido pelo o número total de pontos de células. Em média, isso é menor ou igual que 6. Aí, como essa função é decrescente, então vai ser maior ou igual que π vezes um upper bound para um bound superior para essa média. Como é 6, então isso aqui vai ficar muito próximo de f de 6, e quando t vai para infinito,
você conclui que você quer. Aquela desigualdade não tem outro jeito. Hã? Essa desigualdade é assim mesmo? Hã? Não está trocada? Tá trocada, é verdade. É maior ou igual, desculpa. Isso, porque se está dividindo, né? Tem que ser maior ou igual, isso. É, a partir daqui, né? Tá certo, obrigado. Isso. Se maior ou igual que 6 mais Ozinho de 1 e aí a gente conclui. Deixa eu ver que é maior ou igual que 6. Aí daí isso aqui vai ficar maior ou igual que o que você quer. Raiz de 12. Ótimo. E daí por que isso aqui é verdade? Vamos tentar... Quantos minutos eu tenho? Uns 15 minutos? Ótimo. Então vamos terminar essa afirmação. Termina essa afirmação ou não? Vou deixar isso aqui como problema, tá? Eu vou continuar. Mas qual é a ideia? A ideia é o seguinte, a ideia é que, bom, você pega um ponto Y aqui, deixa eu ver outra cor. Suponha que ele está na célula do ponto X, sei lá, na célula desse cara aqui. Tá. Aí você quer mostrar que esse X está, então assume que ele está na célula de um X, na célula estrela, né? De um X aqui dentro. Daí você se pergunta, bom, mas tem que ter, ele vai estar na célula de algum X do outro lado também, desse cara aqui, porque esse cara faz um tiling do plano. Então ele vai ter que pertencer à célula, então esse é o X. Vai ter que pertencer à célula do Voronoi de algum outro ponto X, duas linhas, X'. Mas esse X' vai ter que estar fora, não pode estar dentro. Aí você vai ter que estimar a distância aqui, mas como esse aqui está muito dentro, né? Você vai estimar a distância e você vai chegar a uma contradição. É mais ou menos isso. Tá? Eu vou botar como problema e vou dar dicas, né? Como você faz. Mas a ideia é que, bom, as células de Voronoi vão ser pequenas e vão fazer uma partição do plano. E se você truncasse os pontos da célula para um quadrado muito grande e você olhasse bem no interior, teria que ser a mesma coisa, porque os efeitos dos pontos de fora, os pontos que você jogou fora não alterariam muito a estrutura que está dentro. Tá? E aí, para isso aqui, você tem que usar que X é saturado e você tem que usar que o diâmetro é limitado, por exemplo, um packing periódico. E aí isso termina a prova. Então a prova terminaria aqui. Agora eu quero explicar um pouco sobre o packing em 3 dimensões. Tá? Às vezes eu passo uns minutinhos só, porque eu quero terminar isso, e na aula que vem a gente começa outra coisa. Então, a história toda começou primeiro com a ideia do kissing problem em dimensão 3, que é chamado de Gregory Newton. Então, basicamente, Gregory Newton, a história se diz que o Sir Gregory e o Sir Newton estavam conversando num bar e estavam tentando descobrir qual é o maior número de esferas de raio 1 você consegue colocar tocando a esfera central. E aí o Newton disse que era 12, era a resposta certa, né? Claro, o Newton tem que dizer a resposta certa. E o Gregory
É só uma lenda, não sei se é verdade. E o Gregory disse 13, porque o Newton estava pensando exatamente essa estrutura. Pega o Lérez hexagonal, considera, por exemplo, a posição C, coloca uma bola aqui, outra aqui. Então você vai ter 6 mais 3, 9 e embaixo também mais 3, 12. E o Gregory estava pensando no icosahedron, que é um dos sólidos platônicos. Aí se você coloca uma bola em cada um dos vértices, dá 12. Mas tem uns certos passozinhos para mexer as bolas. Então ele pensou, de repente se eu mexer todas, eu consigo colocar mais uma extra. Aí quem estava certo no final, então a questão era se o Kissing Problem em dimensão 3 era 12 ou 13. Essa aqui era o Newton. Esse aqui era a afirmação do Gregory. E aí o teorema... A lição do Gregory. O Gregory está na sala aí. Cara, você errou, cara. Pô. E você já sabia sobre sphere packing, como que você errou? E aí o teorema é... Tá, antes de falar do teorema, vamos falar. Esse é o Gregory Newton. Vamos falar sobre o Kepler's Conjecture. Aí você pode perguntar também sobre sphere packing em dimensão 3. E a conjectura do Kepler é que o sphere packing em dimensão 3 era π sobre raiz de 18. E a construção, isso é o resultado que você pega da seguinte construção. Você... desenhozinho é chato de fazer, mas... Então, imagina que você tem 3 bolas, já tem uma atrás. Aí você coloca uma aqui no topo. E aí você repete esse padrão no espaço. Isso aqui é chamado de... talvez eu tenha até errado aqui. Vou pegar minha outra folha aqui. 23, 24, 25, 26... Esse é o Cannonball Arrangement. Então você quer botar bolas de canhão. Felipe, o Kepler é o mesmo de sempre? É, o mesmo Kepler. Ele conjecturou que essa era a menor maneira de você, vamos dizer, guardar bolas de futebol. Você coloca 3 aqui, coloca uma em cima e vai repetindo o padrão. Você vai pegar esses triângulos aqui, essa pirâmide de bolas aqui e vai repetindo. Aí se você calcular a densidade, dá π sobre raiz de 18. E esse aí... não vou apagar esse. Deixa aqui. Então, qual é o lattice que a gente vai considerar aqui em dimensão 3? Então, vou deixar as coisas formais. Esse aqui. Então ele é gerado por esses vetores linha, né? Esse. Tá? O nome desse lattice. Esse em particular não tem nenhum nome, mas ele é congruente ao que é chamado de face-centered cubic lattice, que é então esse cara aqui
Eu vou dizer o que significa ser congruente daqui a pouco. Você pega o cubo. E aí você considera o seguinte, você considera esses pontos aqui em azul. Os corners do cubo, as esquinas. Aí você coloca face center, significa que você vai botar só pontos no centro das faces. E lá do outro lado. E é isso. Tá? Então esse é o seu lattice. Então esse é o face center cubic lattice. Você vai botar bolas aqui. E o ponto do centro também do lattice, né? Claro. A origem. Dizer que a origem está aqui. A origem está aqui. Esse é o lattice que você vai construir. Por isso é chamado face center. Você pega simplesmente o cubo, ignora esses pontos aqui, né? E só deixa e coloca os pontos nas faces. Não. 24 é uma matriz absurda, horrível. Não vai ser nada triangular. Mas aqui talvez seja triangular, não sei. A princípio você pode escolher o que você quiser, né? Faz uma rotação disso e você obtém o mesmo. Você obtém a mesma... Tem um outro lattice equivalente a esse, né? Escrevi em branco, isso aqui tá horrível. Eu vou dizer o que é equivalente daqui a pouco. É o que é chamado de... que é o D3. Esse é o chamado de checkerboard. Também é equivalente a esse, o lambda 3, equivalente a esse, equivalente aqui. Aí, problema. Deixa eu ver se o D3 está certinho. Tá. O D3 é exatamente... A gente vai ver esse padrão de novo, você repetir com o E8 em dimensão 8. Esse é o D3. Eu mostro que isso é verdade. O problema é que vem junto uma definição. Dizemos que dois lattices gama e gama linha são congruentes, equivalentes, vamos dizer, se as matrizes geradoras vamos dizer A e a linha satisfazem vamos dizer A igual a U, a linha B, onde U elas são ortogonais, então B é ortogonal, mas mais ainda U tem entradas inteiras.
é chamada de unimodular. Tá. Então, basicamente, pensa que eu estou multiplicando sempre à esquerda os inteiros, né? Então, eu pego eles, rotaciono os inteiros, que seria tudo bem. Aí aplico o fácil reticulado e depois eu só faço uma mudança de variáveis ortogonal com entradas inteiras. Então, assim, eu recombino ele com entradas inteiras. Daí o problema é mostre que o lambda 3 é congruente à raiz de 2 V3. Tá. A princípio você poderia dizer, mas se eu fizer um scaling, tá, só dilatar ou contrair meu lattice, eu deveria chamar isso de equivalente também, mas aí não seria congruente. Tá? Seria aquela mesma coisa para triângulos congruentes ou triângulos similares, por exemplo. Aí seria, se você adicionar dilatação, você teria que dizer similares. Congruente, eu estou dizendo que tem uma coisa mais rígida. E aí, teorema. Vou passar só uns 10 minutos no máximo, talvez menos. Igual a 2, então o Newton estava certo, o Gregory... Sinto muito, Gregory, você estava errado. Uma coisa que você pode fazer aqui, né, é calcular a densidade. Peraí. Deixa eu voltar aqui. Qual é a distância mínima do lambda 3? Né? Então, o lambda 3 tem uma distância mínima, né? Que é o chamado o raio. Isso aqui é 2, né? Então, a gente pode usar ele para um packing diretamente, sem ter que dilatar. E se você calcular a densidade aqui, vai dar exatamente π sobre raiz de 18. Esse aqui não é único. Eu vou comentar sobre isso. Então, esse teorema aqui foi provado pelo Hales, seguindo a estratégia do Fayes. Talvez tenha um acento aqui em algum lugar. Fayes Thought. Depois eu vou fazer um pouquinho da história, eu vou botar as datas nos teoremas e dizer várias coisas. Então não fica preocupado agora não. Então, de fato, o lambda 3, o face-centered cubic lattice, ele é o melhor reticulado. E de fato o sphere packing é igual ao sphere packing com lattice e é igual a esse número. Então vamos comentar sobre um pouquinho desse cara aqui. Por que ele é alcançado em duas coisas diferentes? Então, eu já comentei, né? Então, se você pega o hexagonal lattice aqui, constrói em dimensão 3 um lattice laminado. Vamos comentar sobre isso agora, então. Então, vamos observar o seguinte. Suponha que eu quero botar bolas no C. Tá? Então, quem é aqui o lattice aqui? Esse cara que a gente está considerando. Olha esses vetores aqui. Eu apaguei quem era o gama 2, né? O gama 2
era exatamente 2, 0, 1 raiz de 3, Z2. Então aqui está o gama 2. Ó. Então, o gama 3 é igual a, vamos dizer, L a 200 a L M cara, então 1 raiz de 3, 0 e 1 esse é o gama 3, L, M, K inteiros. Então, se você fixa o K, então o K vai te dizer, ó, as terceiras coordenadas aqui são 0, né? Significa que quando você faz combinações lineares aqui, fixando o K, para cada K fixado, você vai ter um slice. Então, o plano... Você vai fazer o R3, dividir eles em slice, e a altura de um ponto, de um lugar para outro, né? Vai ser exatamente um múltiplo disso. Então, vai ser 2 raiz de 6 sobre 3. É isso que eu estou fazendo. Então, para cada K fixo, eu tenho uma cópia do lattice hexagonal. E é onde eu estou botando a bola na próxima cópia. Eu estou colocando exatamente 1 raiz de 3 sobre 3, que é exatamente os pontos C. Então, o gama 3 é exatamente colocar bolinhas sobre os 6. E no próximo passo, você coloca sobre o A. E assim vai. Porque o próximo passo seria, se K igual a 0, seria uma cópia do hexagonal. Aí na segunda altura, K igual a 1, eu ia transladar em direção ao C, então essa é a origem, né? Eu ia transladar em direção ao C, e depois ia transladar em direção ao C de novo. Mas aí ia voltar para o A. Entendeu? Então você pode dizer que esse gama 3 aqui, vamos falar sobre isso, depois a gente fala sobre o Kissing Number e a gente termina. Você poderia dizer que o gama 3, identificar ele com a construção ou a palavra AC, AC, AC e por aí vai. Eu estou colocando, eu começo na posição A, depois eu coloco bolas sobre o C, aí eu coloco uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Aí na terceira camada só sobrou o espaço A, coloco sobre o A. E aí depois eu coloco sobre o C. E assim vai. Então você pode identificar com essa palavra. Mas por outro lado, você também poderia colocar AB. Então, um outro lattice poderia ser, vamos dizer, esse aqui, que seria AB, AB, AB. No sentido que na primeira camada eu coloco as bolas na posição A, na segunda camada eu coloco as bolas na posição B, na terceira camada eu coloco na A, na quarta eu coloco na B e assim vai. Mas aí você observa que esse aqui, cara aqui também não é único. Por quê? E pior ainda, né? Você consegue fazer um não periódico. Escolhe a sua palavra favorita, sem repetições de letras seguidas. Um outro também poderia ser AC, B, A, C, A, B, C, B, A, B, C, A, B, e assim vai. É simplesmente isso que eu faço. Na primeira camada eu coloco no A, depois eu coloco na posição C, depois eu coloco na posição B, depois eu coloco na posição A, e assim vai. Então eu coloco na primeira A,
Depois eu coloco aqui na posição C. Tem o espaço B para botar, então posso botar também. Teria também o espaço A, mas eu escolhi C. E assim vai. Então isso aí faz um packing. Mas com a mesma densidade. Então, de fato, de 3 dimensões, ele não é unicamente atingido. E você tem várias configurações, não só de lattice, mas também não periódicas. Você não pode repetir letras, né? Você não pode colocar na posição A e depois colocar em cima na posição de A de novo. Vai ser a pior construção possível. Vai ter vários buracos aqui grandes. Você tem que colocar sempre em uma diferente. Então, seria qualquer palavra de A, B e C que você não tem repetição 2 a 2. E só para finalizar, aqui a gente já viu que a possível construção é você considerar exatamente essa. Põe bolas aqui no C, por exemplo, aqui, aqui, aqui. Aí a bola central vai estar tocando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e você coloca embaixo 10, 11, 12. Você, a bola central aqui. Então, um packing gera uma configuração de beijos, né? Porque você simplesmente pega uma bola e vê quantas bolas estão tocando. Que é exatamente 12, que é exatamente o que satisfaz aqui. Mas aí você tem também os sólidos platônicos, né? Quem são os sólidos platônicos? São sólidos em dimensão 3, que cada face é um n-ágono. Então, é um pentágono, é congruente a um n-ágono. Então, por exemplo, você tem o tetrahedron. Vou escrever em inglês porque eu não lembro. Quem é o tetrahedron? Você tem um triângulo. Aí sobe um triângulozinho aqui. São todos triângulos do mesmo tamanho. Ambos todos congruentes um com o outro. Você tem o cubo. Só existem 5, tá? Você consegue mostrar isso, por exemplo, uma aplicação da característica de Euler. Você tem o octahedron. Que você faz uma piramidezinha aqui. E aí copia essa pirâmide embaixo. Duas pirâmides, uma em cima da outra. Você tem o dodecahedron. Então, esse aqui tem 4 triângulos. Esse aqui tem 6 quadrados. Seis quadrados. Esse aqui tem 8 triângulos. Esse aqui vai ser 12 pentágonos. Esse aqui é difícil de desenhar. Uma coisa assim, tá? E aí, finalmente, o icosahedron. E aí, o icosahedron, você tem 20 triângulos. Então, uma coisa assim. Triângulozinho aqui, aí vem um triângulo para lá, um triângulo para cá, um triângulo para lá. Tá? E aí, se você coloca em cada um desses vértices aqui, né, você vai ter uma esfera dentro desse icosahedron. Esses vértices vão estar do lado de fora. Você coloca uma esfera em cada uma, dá exatamente 12. O legal é que se você colocar uma esfera aqui, tocando a esfera central, né? Então imagina que você tem um icosahedron aqui. Um
uma coisa assim, você coloca aqui as esferas. Você que tem que ver até o centro aqui, tá? A próxima esfera, sei lá, a esfera aqui, ela não toca a esfera vizinha, tá? Ela tem um certo espaço para mover. Então, você pode fazer isso com laranjas, por exemplo. Você pega, vai no Google, pega a Icosahedron, coloca palitinho lá e você vai colocar certinho, você vai ver que as esferas não tocam umas às outras. Elas têm um certo espaço para se mover. É isso que levou o Gregory aqui a pensar que seria maior que 12, mas ele estava errado. E aí não tem mais sólidos platônicos, só tem esses 5. E é basicamente isso que eu queria mostrar hoje, gente. Obrigado.